Um inscrito do canal me fez o seguinte pedido: faz um vídeo sobre a religião verdadeira. E esse vai ser o assunto de hoje. Conforme nosso inscrito pediu, a gente vai falar um assunto sobre a verdadeira religião, mas a fundo. Porque considerando que o inscrito possivelmente esteja falando numa passagem da carta de Tiago, será necessário, eu queria pegar um ensejo, não simplesmente para tratar um assunto específico da carta de Tiago que fala sobre a religião pura e imaculada para com Deus. Mas eu queria se aprofundar de forma geral, aproveitar o bom ensejo para me aprofundar de forma geral do que era a verdadeira religião desde Cristo até o último apóstolo. Não vai ser com tantas passagens das Escrituras, até porque isso seria muito mais complicado, a bateria do celular não está ajudando. E eu também conto com a moral do ouvinte na prática da leitura das Escrituras, ao menos. Né? Quando eu falo ao menos, não é tornando simples a ideia de praticar a leitura, mas porque às vezes esses ideais que eu converso ou falo têm muito mais imersão com a tradição cristã, judaica, documentos que devem ser lidos assim, a patrística, o contexto da história, teológico, etc, etc. Envolve muito mais coisas a ser acessíveis e a ser tratada. E ler as escrituras tem que ser basáltico, né? E é o suficiente, e muito mais do que o suficiente, até a prática da leitura das escrituras para se entender sobre o assunto. Então vamos lá. A pergunta feita por nosso inscrito Alexandre, a pergunta não, o pedido é falar sobre a verdadeira religião. Então vamos falar diretamente do verso, em que é uma tratação, digamos assim, direta com a ideia suscitada pelo próprio pedido do inscrito, né? Se encontra na primeira carta de Tiago, na única carta de Tiago, capítulo 1, verso 27, que diz: a religião pura, imaculada para com Deus Pai diz Tiago, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ponto. Interessante, né? A gente acha assim, pronto, agora vamos ser caridosos e morais. Sermos moralistas. Afinal de contas, é isso que Tiago está falando aqui. Aí, se você resumir esse verso por esse verso só, realmente, até de forma muito bruta mesmo, é resumir a petição da fé. Mas esse verso não subestime por ele ser pequeno. Vai ser interessante isso aqui que Tiago tá respaldando. E aqui a gente fala que, aqui a gente já vê que a verdadeira religião maculada, né, sem mácula, o que é a palavra imaculada é interessante, que lembra do ato sacrificial dos hebreus, em que tinham que oferecer um cordeiro sem defeito, sem mancha, pronto, né? Inteiro, limpo, perfeito. Então a religião perfeita para Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso aqui é interessante, não é? Porque ele começa com a ideia de que a gente lembre logo da ideia da perfeição em oferenda a Deus, naquilo que somos. Lembra da ideia de religião, desse é o ritmo de vida que a gente deve instaurar diante de Deus, né? De forma perfeita, tecnicamente isso, né?
Visitar os órfãos e as viúvas, cara, isso aqui é esplêndido, esplêndido. Por quê? Quando um judeu levantava isso nos tempos de Jesus e até depois, eu quero que perdoe qualquer barulho externo que tiver aqui, que eu tô gravando aqui no meu quarto, às pressas, porque eu achei interessante a pergunta, competindo com o celular e tudo, mas, enfim, voltando ao assunto. Quando o judeu levantava essa questão de órfãos e viúvas e dizia essa é a religião para com Deus, essa é a vontade de Deus e tal, não limite apenas isso, porque você vai reparar que o zelo de Deus pelos órfãos, pelas viúvas, expressava muito mais do coração dele. Não era simplesmente porque Deus era um Deus caridoso de causa social. Em Israel havia muitos órfãos e muitas viúvas, uns por causa de doenças que aconteciam de forma... Naquele período era muito difícil, né, de tratação, então enfermidades, pessoas perdiam muitos entes e tal. E as viúvas não tinham a quem recorrer e os órfãos também não. Não somente doenças, guerras, crises poderiam dar muito dano e essas pessoas poderiam ficar como na sociedade. Principalmente naquele período, né? Que, convenhamos, querendo ou não, era um período bem patriarcal. Então, a atenção de Deus com os mínimos. Essa é a boa resolução desse verso no contexto da carta de Tiago, né? Mas a carta de Tiago está se aplicando num problema aqui que é um problema que já foi... É um outro lado de um problema que já foi bastante tratado pelos escritores. A gente vai chegar lá, mas eu quero continuar aqui. Eram vistos como as vítimas da sociedade no tempo do povo hebreu. Se reparar, tem até leis para os órfãos e viúvas. E quando os hebreus pecavam contra Deus e chegavam ao ponto de corromper as leis de solidariedade para esses marginalizados, entre aspas, marginalizados não. Eita, meu Deus, quase que eu não saí de dicção massa. Mas esses mais pobres, mais carecidos, né, mais carentes da sociedade, Deus mostrava profunda ira nos profetas. Parece que Isaías chega a dizer que Sodoma e Gomorra, mais por que fosse pelos seus níveis imundos de pecado, uma das razões que Deus se irou muito contra Sodoma, pelo que me parece, foi a falta de misericórdia moral nas suas leis físicas com os pobres e necessitados. Então Deus ele tem uma profunda atenção aos desfavorecidos desse mundo, né? Isso reflete também diversos textos dentro da tradição judaica, quer apócrifos, deuterocanônicos, quer canônicos, que vai dizer que o Deus criou o rico e tal, e o rico e o pobre, aquele que zomba do infortúnio do pobre, zomba do criador dele, quem ajuda o pobre, Deus lembrará dele. Então tem muito isso mesmo, mas muito, cara, muito. Ofertar o pobre é ofertar a Deus. No Antigo Testamento, cara. No Novo Testamento, uma das formas de dízimos a Deus é cuidar dos necessitados. Vê que interessante. No Novo, no Antigo já era oferta a Deus, cara. Era aquela atitude de você querer dar agrado a Deus. Se comparava a você levar uma oferta de libação, se comparava a você levar um cordeiro, uma pomba, se comparava com essa vontade de você querer acrescentar a Deus, entre aspas, porque a oferta não é acrescentar, é mostrar sua gratidão, como se você pudesse acrescentar alguma coisa ao Criador de todo o universo. Mas eu vou ameaçar dizer essa ideia acrescentar, porque a própria tradição bíblica canônica vai dizer que dar a Deus, dar aos pobres, é quase como emprestar a Deus. A gente cria um bordão hoje bem baseado nas escrituras, porque o Senhor sempre fala do pobre criador, Deus criou o pobre, aquele que favorece o pobre, Deus se lembrará e tal, e isso fica se repetindo muito, como Deus se prestasse atenção e se colocasse até um elo moral quase de ajudar aqueles que ajudam os desfavorecidos. É tanto que Jesus, percebendo isso e concordando com essa perspectiva, que logo vai virar um método de vida entre os judeus ali, quando tem o cativeiro romano, vamos dizer assim, cativeiro entre aspas, né? Mas o peso da mão romana sobre Israel,
cresce muito essa filosofia do ajudar para ser favorecido por Deus. Cristo fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Justamente por isso, por essa crescente filosófica entre os judeus, né? Que tentava receber de Deus a misericórdia conforme fazia atos de misericórdia para com os quebrados na emenda, os pobres e tal. Enfim, poderia falar muito disso, mas eu quero continuar falando sobre essa questão, né, de piedade e tal, mas mais posteriormente. Viúvas e tal, e guardar-se da corrupção do mundo. O mundo se deteriora, o mundo se destrói, e procurar ir na contramão, mano. O mundo é o quê? O mundo é pelo mais fácil, o mundo é materialista, o mundo ensina você a ser animalesco, nada divino, né? Nada ascendente, sim decadente. Ensina você a ser objetial nos aspectos de... Eu falo objetivo não, eu falo objetial, porque você vive por objetos e objetividade é um objeto. E ao ponto que você se objetiviza, se torna um objeto em si mesmo, uma coisa tão a mesma substância daquilo que procura, que vive e se desgasta. Então o mundo é muito isso, né? Nada muito ambicioso, a elevação, a tragação de uma coisa superior. O mundo é decadente em muitos aspectos, de fato, é entregue à vaidade, segundo o escritor de Eclesiastes. E na contramão disso, procurar a evolução, saber da vontade do divino, se divinizar, já que o mundo é totalmente carnal e animal, a decadência, conforme isso e tal. E para isso, buscar essas coisas, buscar ter ações de misericórdia, lembrar dos esquecidos, ajudar os desfavorecidos e guardar-se moralmente da forma que você usa da sua conduta para ir de contramão à corrupção do mundo, essa é a religião para com Deus, pura para com Deus. Ele bota um ponto aqui, mas esse ponto não para e nem nasceu aqui do nada. O contexto é interessante, né? A gente vai falar um pouco do contexto, depois falar da posteriori, que é o que vai dissertar toda a carta, né? Desenvolver toda a carta. Então veja só, veja como é interessante. Começa-se a conversa dessa religião pura e verdadeira. Eu poderia até ir mais antes, começa muito antes isso, velho. Muito antes esse diálogo, né? Que Tiago suscita. Mas começa aqui no versículo 25, antes de chegar ao versículo 27, que é o que trata sobre isso. E fala assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, concluidor, tá ligado? Cumpridor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, né? Procederá bem no seu feito, se realizará bem, estar no caminho certo da sua realização, aquele que pratica. Se alguém entre vós disser ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Olha, o papo de verdadeira, de religião que vale e que não vale, né? Tá começando antes até mesmo da citação do 27, né? Se você diz que cuida ser religioso, um cara espiritual, e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então veja, é um combo de versículo, não é? Porque ele fala assim: aquele que não cuida em guardar a sua língua, não tem freio, é aqueles que vivem por muito falar. E esse por muito falar, cara, não pense que na Bíblia você não se compromete, você fala para o vento, não. Nas Escrituras eles não nos ensinam isso. Nas Escrituras tem uma linha que a gente mal fala, mas fala-se muito na tradição judaica, desenvolvida na ideia de Lashon Hará e Lashon Hatov, língua boa, língua má, língua boa, né? Que isso já vem do espectro judaico, do pensamento judaico faz muito tempo, né? Os essênios já tratavam sobre isso, muito provavelmente. Que é a ideia de você dominar a língua, né? E tudo que você fala, você tem comprometimento,
Então, Tiago vai tratar muito, mano, da fé da teoria e da fé da prática. Começa aqui. Não é que ele está falando sobre mentiras, não é que ele está falando que a galera está ofendendo verbalmente o outro, né? Mas ele está falando que a galera está vivendo muito na teoria. Isso é muito interessante, porque do início do vídeo que eu estava dizendo é que o problema inicial, que era um lado desse problema, foi bastante resolvido com as epístolas de Pedro, de Paulo e do próprio Cristo no início, né? Cristo não teve epístola, mas teve o evangelho lá no Mateus capítulo 5. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Refrear é justamente o ato de saber segurar, né? Então a galera aqui poderia estar ensinando sobre Deus, poderia estar ensinando sobre piedade, poderia estar ensinando sobre o que é verdadeiramente ser genuíno para com Deus, poderia estar ensinando verdadeiramente em toda a teoria e verbalizando, claro, com o ensinamento de algum modo teria que sair de si, nem que seja por gestos, mas estavam se comprometendo a si mesmo a partir do momento que ensinavam e lhe faltava um testemunho da prática. E aqui começa a pitada daquilo que vai ser pincelada toda a epístola de Tiago, não é? Coisas bem pesadas vai sair. A fé sem obras é morta. A língua é como uma pequena brasa que lançada tal, etc. Pode causar um incêndio enorme, um estrago enorme. Ele vai falar sobre isso e tal. Cautela sobre a língua. E não é sobre só o disse-me-disse, não. Não pense que Tiago está resolvendo só o disse-me-disse. Tiago está falando sobre a prontidão que os outros tinham para ensinar e nada para desenvolver. Nada para praticar. Quando eu falo nada, não da mesma medida. A língua estava sendo maior do que os braços e as pernas, né? Eles estavam falando mais do que faziam. Era uma coisa muito parecida com o que Jesus vai usar, assim, vós engolis um mosquito e arrotais o camelo, né? Vocês botam pra dentro, vocês se nutrem de pouco e anunciam muito, querem mostrar muito do que fez. Dá uma esmola e toca a trombeta de que quão grandioso foi essa esmola, mas e às vezes falam muito, cobram dos outros e pouco fazem. E Jesus também vai denunciar isso dos fariseus. Então tá entrando aqui uma performance até um pouco farisaica, já que a origem da igreja primitiva era judaica. Muito provavelmente até essa igreja de Tiago ela tem mais a presença de judeus pela forma que ele categoriza o culto e as atenções dos problemas aqui. Possivelmente é uma igreja muito judaica nesse aspecto, né? Não leia como Romanos, que é uma coisa que você tem que ondular entre gentio e entre judeu. Mas veja, Tiago está sendo muito forte com essas expressões porque ele está denotando o cabeçalho para a tratação de toda a sua carta. E quando você percebe que essas são a ideia, né, Tiago vai começar a dizer assim sobre a perfeita lei da liberdade. Essa é uma expressão maravilhosa, porque a gente vai ver que eu acho que é o Inácio ou é o Irineu. Vai falar sobre essa lei da liberdade, mas ele não vai falar de Tiago, ele vai falar de Mateus capítulo 5, que é o que Jesus vai ensinar, né? A gente vai saber lá, a gente vai chegar nessa lei da liberdade. Mas eu queria fechar logo sobre o que se trata a carta de Tiago. Mas não, vou ter que falar de Jesus e de Paulo, né? Então vamos lá, vamos conduzir bem isso aqui. A gente percebe que lá pronto, a gente vai voltar assim, que a ideia respalda aqui, que está sendo tratada é a perfeita vontade da lei. Veve, aquele porém que atenta, 25, bem para a lei perfeita, a lei completa, plenificada da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, ainda tá assim, bem arcaico aqui, mas fazedor da obra, realizador de obras, depende da tradução. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Ótimo. A ideia é cumprir perfeitamente. Na verdade, não. A ideia é cumprir a lei perfeita. Essa expressão é linda, da liberdade, porque é o resumo
e uma atenção, velho, da igreja primitiva com o ensinamento de Jesus num capítulo, se eu não me engano, 5 de Mateus, em que Jesus nos vai ensinar a prática planificada da justiça da lei. Ele vai falar que a lei verdadeira, genuinamente cumprida, não é aquela que cumprimos por ações simplesmente correspondente, né, e realizadas do externo para o externo, como se a gente cumprisse roboticamente tal coisa. É como se a gente limitasse a justiça da lei de Deus para resolver simplesmente comportamentos e não essência. E Cristo vai levar ao outro patamar. Cristo vai falar que devemos cuidar dessas divisas entre pecado e santidade, entre santo e profano, entre crime e justiça, né? Já na nascente do nosso coração, né? E usar da justiça da lei divina não para simplesmente podar nossos atos, nossas ações, mas para nos dar o molde do nosso coração. E é interessante a palavra coração, porque é uma designação muito hebraica, muito judaica, para falar de mente, consciência e entendimento. Coração não era, para os judeus, uma coisa que só se limitasse a sentimentos. Não, era dali onde nasciam as ideias e onde o homem arquitetava planos, o lado lógico, o lado consciente do ser humano. Por isso é dito espalhosamente nas Escrituras que o Senhor sonda o coração do homem, conhecendo o seu âmago, o seu consciente, seu eu interno, e ao mesmo tempo que em Provérbios vai dizer que o coração do homem faz plano, mas Deus diz o amém como se Deus soubesse. O homem pode fazer planos, ou o coração, etc., o tempo todo dizendo que o homem pode projetar planos em seu coração, segundo a sua própria razão, para fazer tal coisa. Então, quando Cristo fala assim, sobre cautelarmos a nossa justiça mediante o nosso coração, ele está falando, crave a justiça da lei para propor moldes ao seu caráter interno, para que você não cumpra a lei para simplesmente podar ações viciosas, mas para que você comece a erigir potenciais de se formar justo genuinamente, não é? Então, Jesus está querendo causar uma nova estrutura de padrão de cumprimento de lei, chamado de cumprimento perfeito da lei de Deus, ou pleno cumprimento da justiça da lei divina, né? Então, Jesus está dizendo assim, é mais do que uma faca para cortar seus ramos apodrecidos. É um motivo, uma vitamina, cara, tem um nomezinho assim, um fertilizante para você frutificar. Esses são os poderes da lei. Não é simplesmente para podar seus ramos maus, mas para ser enxertado em você e nutrir você ao ponto de que você frutifique plenamente. Então, para Cristo, a verdadeira lei trata-se da mudança de coração, e entendendo o que é coração na perspectiva judaica primitiva, é na mudança de mente, de razão e de conduta. É um jogo religioso cujo qual nos força a simplesmente sermos verdadeiros na mudança. Não há como seguir a vontade de Cristo ou proposta pelo Evangelho se de fato não prosseguirmos ou adotarmos a mudança de mente e, consequentemente, de essência. Então, Cristo não quer que a gente polde simplesmente o comportamento, mas molde e constitua o nosso caráter mediante a justiça da lei divina. Isso é diferentíssimo. Quando ele fala assim, aquele que está escrito na lei, quem adulterar, padece, é julgado por isso. Eu vos digo que quem pensar em cobiçar, a ideia é pensar, em seu coração, cobiçar com a mulher, desejar uma mulher que não seja dele, já cometeu adultério e é réu, se faz culpado. Então veja só, porque para Jesus sabe, velho, que o potencial entre o cara que deixou de fazer o mal
e aquele que fez o mal, a diferença é simplesmente uma atitude que um tomou e outro não. Mas o potencial de maldade estava em ambos. Então, o que Jesus quer concentrar? A nossa atenção na nascente do mal, né? Ele não quer que a gente viva de cortar os ramos, mas de resolver nossas raízes. Tá entendendo? Se é que é para entender. Por isso que a lei de Cristo já era uma profecia, eu acho que escrita lá no livro de Joel, e em outro livro que eu não me lembro mais, mas há duas profecias falando sobre coração de novo, sobre mentalidade, sobre estrutura, âmago, forma interna que reage às coisas externas e vice-versa. Vai dizer que naquele tempo eu não farei convosco aliança como eu fiz com vossos pais quando vos tirei do Egito. Mas eu escreverei em pedras, que eu escrevi minha lei em pedras, mas eu escreverei minha lei em vossos corações, para que vocês prossigam em tudo na minha vontade, de forma perfeita na minha vontade. Diz isso sobre Cristo, que mais do que iam fazer, e é engraçado, a lei cravada em pedras antigamente eram leis civis. A gente vê o Código de Hammurabi com alguns comportamentos sociais de julgamento de justiça, como é que fulano, quando faz isso, peca nisso. Então antigamente era lei ordinária à sociedade, não é? De códigos civis. Quando Deus está falando ali, olha, não vai ser mais civil não vai ser sobre cidadania simplesmente. Eu vou marcar os meus, não simplesmente por uma estrutura civil, mas por uma estrutura essencial e pessoal de cada um. Isso é o que Deus está dizendo nos profetas. E isso que Jesus está fazendo, quando ele nos coloca sobre um jogo de ou você nasce mudando a sua mente e a conduzindo em nova natureza, ou você está fora da nova aliança. É isso, velho. Forçosamente, sem mudanças e sem a consequência da mudança, que é a geração de frutos, você não faz parte da fé. Ou simplesmente sua fé é morta e não produzirá os frutos da justificação, da redenção, da ressurreição, da transformação de todas as coisas, que nem Cristo vai falar sobre os falsos profetas, cujos que poderão fazer fogo descer do céu, poderão até ter atos de miraculosos e tal, e dirá para Deus, Senhor, por que estou aqui? Quando Jesus vai falar assim sobre práticas, algumas práticas que vai lembrar até um pouco do livro de Tiago, eu tive fome, não me desse, etc. E pá, ele fala que os falsos profetas serão reconhecidos pelos seus frutos. E ele fala assim, apartai de mim, praticantes da iniquidade. Aí a palavra iniquidade é boa, mas não leva diretamente, como é a palavra anomia que está ali no grego, no original. A palavra anomia vem de a, que eu acho que é um prefixo de negação, não sei se é prefixo, o termo certo, de negação. É assim que nem a palavra ateu. A, prefixo de negação, e theos, do grego, Deus. Nega a Deus. Oposto, oposição a Deus. Anomia, nomos. Nomos vem de lei em grego. Por isso que a gente fala assim, astronomia. É a lei dos astros. Astros, estrelas, nomia. A lei dos astros. Aqueles que estudam a lei dos astros. Anomia em grego é a palavra que aparece ali. Ou seja, aqueles que são opostos à lei de Deus. Opostos à lei de Deus. Aqueles que negam a lei de Deus. E para Cristo, a lei de Deus, o papel dela não é podar galinho, não. É resolver a essência. Pelo menos no cumprimento da nova aliança, no Adão reerguido por ele mesmo, pelo próprio Cristo. Você só cumpre a lei de Deus se lhe causa mudança plenamente. Forçosamente foi isso que Deus colocou no ministério das boas novas. Sem experimentação de mudanças, não há diferença entre velho homem e novo homem. Não há diferença entre o homem morto e o homem vivificado. Né? Então, quando a Bíblia fala muito do homem morto, e que o homem passou a morrer, que Cristo nos matou junto com sua morte no madeiro, não é pra gente olhar, ficar vivendo de olhar para o homem morto. É pra gente focar na construção do novo. Olhar para o homem morto não vai adiantar de nada. É dia após dia, segundo Paulo, renovar nossos espíritos, nascer junto com o sol, para nos tornarmos melhor pessoa. Tá entendendo? Então, olhar para o que você era antes de conhecer a Cristo não é testemunho de nada. Não é testemunho. Na verdade, é um contra-testemunho.
É um testemunho do que você era sem Cristo. O verdadeiro testemunho de com Cristo começa dia após dia, quando você decide todo dia morrer para nascer mais um pouco. Tá entendendo? E essas expressões de morrer para nascer é uma coisa que se estava tão no mundo primitivo da igreja primitiva que até o estoicismo que estava ali aos redores falava sobre o morrer para ter a necessidade de nascer. E o cristianismo fala muito disso. Como é que você vai dizer que provou uma verdadeira ressurreição em si se você não faz provar a morte todos os dias? Tá ligado? Então a ideia do corpo de Cristo pendurado no madeiro, violenta essa imagem e ruim de ter na cabeça, é pra gente se colocar ali também e permitir que ele nos mate na sua morte, para que ele com a sua ressurreição também nos ressuscite. Quando a gente projetar que ele ressuscitou, a gente também pode realmente nos conduzir a uma nova vida em Deus. Mas isso não é testemunhado simplesmente no ato de pensar, ele ressuscitou comigo. Não. Isso é testemunhado na atitude de cada dia a gente querer viver o novo. De amadurecer e fazer desenvolver o novo homem nascido em Cristo. Além de ficar simplesmente olhando para o morto. Do que já foi. A gente tem um papel não é só de olhar para o passado, mas de investir na maturidade do homem revivificado. Que senão a gente vai ficar que nem o escritor de Hebreus apregoa. A gente vai ficar no leite do evangelho e nunca nos alimentos maduros. Então, meu irmão, a mudança de mente, a forma com que você tenha que cautelar por sua mudança de mente, é crucial no evangelho. Primeiro, o evangelho é baseado nisso, segundo Cristo. Não tem como você estar dentro do evangelho, dizer que experimenta da lei plena divina e não ter mudança. Você é mentiroso. Eu sou mentiroso, se assim for. Tá entendendo? Eu sou mentiroso nesse aspecto. Se não provar mudança, se não provar uma vontade macro que dê fruto de você ser diferente, de você nascer de novo, eu estou fora de toda a promessa da nova aliança feita por Cristo. Não é mesmo? É mesmo. Então, a gente vai ver que essa ideia de mudança de mente, que dê frutos no comportamento, nascer de novo pela mente, para refletir no corpo, que Cristo vai falar, Paulo vai dizer também, né? A gente vai ver que lá nas cartas dos romanos, que estavam vivendo a religião conturbada em divisa entre os judeus e gentios, uma religião que não era boa e vivia conforme os moldes antigos, né? Em que judeus ainda se separavam dos gentios, em que gentios ainda tinha discriminação com os judeus. Paulo vai falar assim, meu irmão, vocês estão vivendo no arcaico mesmo, né? Então veja, os padrões desse mundo sempre foi essa maledicência fácil, né? E corrupta. Paulo vai dizer o seguinte para essa galera, saca só. Romanos capítulo 2, versículo 12. Não vos conformeis com este mundo. Eu vou até usar a mais moderna tradução. Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovados a sua mente, a fim de comprovar a si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Ele só não usa o termo lei, mas ele usa o termo perfeita vontade. Em Tiago ele usa perfeita lei da liberdade, ou lei perfeita, mas é a mesma coisa. A lei era sempre no mundo judaico vista como a vontade divina. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pronto. O que Paulo está dizendo assim? Para que proveis, velho? É uma condição. Não tem como não provar da vontade de Deus e dizer estou fazendo a vontade de Deus se não há mudança interna, se não há mudança de dentro para fora. Não há condição. Uma pessoa que ainda não mudou está morta. No mínimo nem morta, não provou a ressurreição. Tá entendendo? Então, mudar os seus pensamentos, mudar a forma com que você se guia é de suma importância para o cristianismo. Jesus vai falar que devemos cuidar da mente e do nosso corpo, que são os olhos. Ele não está falando do globo ocular. Ele está falando da forma com que a gente enxerga o mundo. E a ideia de lançar luz é mais do que a forma como a gente enxerga o mundo, é como a gente entende. Porque Jesus está dizendo assim,
À medida que sua luz for boa iluminação, você se tornará luminoso. Mas se for ruim, todo o teu corpo sofrerá escuridão. Porque Jesus está mandando a gente tomar cautela sobre nossas lâmpadas. Lâmpadas é uma coisa que no Oriente está profundamente associado à razão, uma razão pela qual você se guia, e à consciência. É tanto que até hoje, no antigo, a gente tem até uns desenhos assim, quando o personagem tem uma ideia, acende uma lâmpada na cabeça. Mostra uma lâmpada acendendo na cabeça dele. Mas no Antigo Oriente tem a ver com isso. Jesus está nos ensinando o comprometimento, cara, que a gente deve ter com a forma que a gente observa e enxerga a realidade. Jesus está nos ensinando a gente ter condução na nossa própria forma como nos guiamos a nós mesmos, como a gente lança luz sobre as coisas, como a gente enxerga a vida. Por quê? Porque Jesus está oferecendo isso. Porque Jesus está nos ensinando isso. Porque a forma como a gente entende a vida vai, de fato, influenciar na forma como a gente a responde. A forma como você interpreta as coisas vai interferir no modelo do qual vai ser tua resposta. Então, de fato, é bom a gente tomar noção que Jesus está ensinando é a expansão de consciência. Tenha compromisso com sua expansão de consciência. Detenha o conhecimento pleno do todo. Saiba lançar luz sobre as coisas. Por isso ele compara os olhos, instrumento de visão, à lâmpada, que antigamente as pessoas se usavam para se guiar na escuridão, no escuro, no mistério que é o mundo. A gente se utiliza dessas coisas. Então a gente tem que ver que Jesus está nos ensinando esse comprometimento com a nossa mentalidade, com o nosso entendimento, com a nossa razão. E o Evangelho é sobre isso. Se o Evangelho não mexe com a nossa razão, velho, se não mexe com um nascer bem interno, bem lá do nosso âmago, da forma como que a gente responde à vida, na forma como que a gente entende, enxerga a vida, na forma como a gente reage a ela, se não vem de dentro para fora isso é, segundo Paulo, efêmero. Porque não há como provar a vontade de Deus se não tivermos apoiados na renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para que proveis qual é a boa, agradável e completa vontade de Deus. Sem transformarmos a nossa mente, estamos cumprindo a lei de Deus de formas vazias, como um cego andando no escuro, que se guia pelo tato. Mas quando a gente tenta reformar a nossa mente, a gente obedece porque vê e porque enxerga. Então veja que interessante. O comprometimento do evangelho com nossa consciência é tremendo, velho. Eu poderia fazer um vídeo somente por isso. Paulo vai dizer assim, que a renovação da nossa mente é que nos faz experimentar a verdadeira, a vontade divina. Cristo fala que a gente deve mudar a nossa mente, a gente deve moldar pelo poder de Deus, pedir isso para a gente se reconfigurar, não simplesmente nas ações, mas na estrutura interna, na nossa psique. Reformar por dentro, para ter reações por fora. Essa é a nossa concentração. Sermos responsáveis por nossa iluminação e pela forma que enxergamos as coisas para responder a elas. Jesus ensina. Paulo está falando a mesma coisa. A mesma coisa. E Tiago está falando aqui sobre o cumprimento perfeito da lei de Deus. Mas aqui o problema é que na mentalidade e no ensino, parece que a igreja de Tiago está se esforçando muito. Mas na prática há coisas até controversas. A língua não está acompanhando as ações. O pensamento, a mentalidade, o conhecimento pode estar até amplo. Porque a gente vê que, de certa forma, a carta de Tiago tem muita profundidade, mas é um enredo até simples. Porque parece não faltar tanto no conteúdo. Né? Então você vai ver que eles têm distratos ainda com mais pobres e desfavorecidos e tal. Mas Tiago sempre vai lembrar. A fé sem obras é morta. Lembrando muito e ressoando muito com o que vai dizer lá em Provérbios 16:3. Confia, consagra a Deus, põe a Deus, dedica a Deus as tuas ações e os teus pensamentos serão concretizados, serão restabelecidos. Dedica a Deus as tuas obras, cara.
aquilo que você quer nas ações, e os teus pensamentos serão restabelecidos. Paulo fala que a fé é expectativa, está na nossa mente, nos molda e nos governa. Mas se a gente não frutificar na prática, fala Tiago, né? Ela é infrutífera por causa disso. Ela é morta. Então o problema da galera aqui é que a galera aqui estava se apoiando muito numa fé teórica, de mentalidade, com quesito a conhecimento, né? A galera pedindo pão e dizendo, eu vou orar para que esteja pão para você. Tava passando frio, ao invés de fazer o ato, estava negligenciando por coisas assim, de expectativa, jogando tudo nas costas de uma expectativa que nem é cumprimento de fé. Tiago vai dizer, porque é acompanhado por, evidenciada pelas obras. Então vai dizer aqui, veio o seguinte, que maravilhoso. E tem pessoas que ainda acreditam que obras não são importantes. Pô, cara, Tiago usa o termo, mano, de fé morta. Isso é tão profano se você pensar. Mas Tiago tá arriscando usar esse termo para dizer que a obra é parte efetiva da fé. Tá entendendo? Então veja só que interessante. Ele fala muito sobre esses projetos. Ele fala até depois assim, vem vocês com vossa fé e eu vou com minhas obras. Tiago propõe esse desafio. Vocês querem viver de oração, vocês querem deixar tudo na teoria e na prática, na teoria e negar a prática, negligenciar a prática. Ele fala assim, aquele que sabe, pois, que deve fazer o bem não faz, já comete pecado. Aquele que deixa a oportunidade do certo, negligencia pelo amanhã, para o amanhã, pelos ideais, pelas expectativas, está correndo risco de pecar. Porque a realidade não está pedindo para amanhã, está pedindo para o hoje. Você está sendo infiel com a parte efetiva da cura desse mundo. Tá entendendo? Então, tipo, é substancialmente poderoso esses ensinamentos. Em resumo total, 41 minutos para falar do qual é a religião verdadeira, segundo o Evangelho. Segundo a igreja primitiva, não as de hoje. Não sei se as de hoje seguem esse segmento. Primeiro, você é uma religião cujo qual mexe com sua estrutura interna e frutifica no externo. Segundo, uma religião que compromete você com a sua própria consciência, em que você deve construir dia após dia um novo ser e amadurecê-lo. Terceiro, não é aquela que negligencia a realidade, faz o hoje o que é do hoje, e o amanhã o que será do amanhã. O próprio Cristo vai ensinar isso, Tiago vai focar muito nisso, né? E não vive de ideias, simplesmente, e pelas ideias, mas é fecunda e fertilizada e frutífera na prática. Não há como. Só sendo totalmente inteiro. Não há como dizer que o evangelho, que está dentro do evangelho sem mudança, sem mudar a forma com que você interpreta o mundo ou assiste, sem ter comprometimento com a forma como você lança luz sobre as coisas, segundo Cristo. Com a forma como você guia a sua razão. Tem um outro versículo que eu acho lindo, que Paulo fala sobre a razão, né? Sendo guiado pela razão divina e tal. Moldados e tal, que eu não tô lembrando do lugar. Mas é isso. Eu te pergunto se você é fiel a Deus, se você está sendo fiel a uma razão colocada por Ele. Não é sobre ritos simplesmente religiosos, não é sobre comportamentos, não é sobre... Ritos tem que ter, claro, tem que ter oração, tem que ter meditação, tem que ter jejuns, tem que ter a prática de fato, aquilo que mostra a sua ligação com Deus. Mas, cara, não é só isso, a religião para com Deus. É mudança da sua razão, velho. É mudar a forma como você acorda e dorme. É você literalmente transformar-se, velho. É você ser guiado pelo próprio Deus de forma em todos os parâmetros da sua vida. É a forma como você trata teu vizinho, a forma como você trata teu irmão, a forma como você trata sua mãe, seu pai.
Tudo isso é uma ligação direta, velho. A forma como você trata uma planta, sei lá o que sei lá, velho. A forma como você vê, lança luz sobre as coisas. A forma como você respira, trata o sol, o ar. Tem, cara, um versículo de Paulo que exprime muito bem isso, que eu não estou lembrando onde é que está. Mas a forma com que você vive é a perfeita oportunidade e palanque ao culto a Deus. Antes de qualquer atitude, antes da oração. Antes da oração, Pedro, que é isso? Vai falar lá em Provérbio, o iníquo que ora, até a oração dele aborrece a Deus. Então o que se não antecede a oração? E o jejum também antecede o jejum. A forma como que você vive ordinariamente. A forma como você assiste a vida e responde a ela. Ali está o modelo da religião verdadeira que você deve seguir. E ponto. Sem nascimento de nova consciência, sem nascer de novo, sem tratação com a realidade do jeito que deva ser, não há religião verdadeira. E eu sei que aqui eu amplifiquei ainda mais o que detém na carta da Epístola Universal de Tiago. Mas Tiago está falando isso para a sua igreja. Querem viver ensinando, se comprometendo ainda mais. Porque falam de fazer, falam sobre fé. E as suas práticas estão em falta. A língua está maior do que os braços. E falar é se comprometer no pensamento antigo. Por isso que o próprio Tiago vai dizer: para com Deus, tudo não praticável. Ele não vai falar sobre fala. Visitar os órfãos e as viúvas nos dias de tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vá falando que é no muito falar, vá achando que é no muito falar, no muito ensinar, no muito intelecto, que se resume a religião divina. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, velho. Você pode saber todos os mistérios das escrituras. Você pode tornar tudo isso efêmero.